Bom dia, pessoal! Estamos aqui para mais um vídeo sobre culinária em português. Nesse mês de fevereiro que passou, no final do mês do ano de 2023, eu tive a honra e o privilégio de cozinhar para o nosso ex e futuro presidente, com a graça de Deus. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês qual foi o cardápio que eu elaborei e vou ensiná-los e mostrá-los como eu fiz cada prato desse dia tão especial. O menu teve uma salada César de entrada, um filé mignon ao vinho do Porto, também fiz um peixe ao molho de laranja, uma batata rústica e o arroz eu quis fazer a piamontesa, que a gente conhece no Brasil como aquele arroz bem cremoso com bastante queijo. E eu vou estar passando para vocês como fazer cada um desses pratos. Bom, vamos começar pelo filé mignon ao vinho do Porto. Esse molho, ele é parecido com o que a gente já conhece no Brasil como molho madeira. Ele é conhecido como molho madeira porque é feito com um vinho produzido na Ilha da Madeira, em Portugal. No caso, nós vamos usar vinho do Porto também, claro, português. Esse molho, sempre que eu faço ele, não importa se eu uso vinho do Porto ou outro tipo de vinho, eu sempre coloco cogumelos nele, né? Você pode usar o cogumelo fresco, normal, o portobello, você pode usar o cogumelo seco, que já dá um sabor totalmente diferente, né? Como o porcini seco, que a gente compra já seco, ele tem aquele cheiro característico de cogumelo seco, né? Eu, no caso, eu usei esse aqui, que é um cogumelo fresco, que ele é diferente, bem bonito, bem exótico. Eu começo esse molho colocando uma panela, não pode ser muito rasa, não pode ser frigideira, uma panela um pouco mais funda, com um pouquinho de óleo e eu ponho bastante alho. Eu deixo o alho dourar um pouco, quando o alho já está dourado, eu ponho ervas, normalmente eu uso o nosso alecrim e o tomilho, né? Deixo tostar um pouquinho, daí eu ponho aparas de carne. O próprio filé mignon, quando eu limpo ele para fazer aquelas porções bonitas, sobra restos, né? E aparas, e eu coloco isso junto para fritar, junto com essas ervas e com esse alho, deixo ele tostar. O molho ele tem que queimar um pouco. Se você queimar muito, ele vai amargar. Então a dica é que ele tem que dar aquele cheiro de carne assada, né? Que dá fome. É mais ou menos isso. Então eu vou acrescentando vinho, à medida que eu vejo que vai queimar um pouco além da conta, eu jogo vinho tinto no caso, tá? Procura não usar um vinho adocicado, né? Um Cabernet Sauvignon, um Merlot. E isso vai secando, queimando um pouquinho, colocando mais vinho para dar cor, né? Se você quiser acrescentar uma colherzinha de café de açúcar, isso ajuda a dar cor quando ele queima. Não deixe queimar muito, né? E cada vez que você vê, você sentir aquele cheiro que quase queimou, mas não queimou, você joga o vinho tinto, deixa cozinhar. Depois que está bem cozido, eu completo com água e deixo ele ferver horas, tá? Você pode pôr também, eu esqueci de falar no começo aí, depois do alho, cebola se quiser, com casca e tudo, que a casca da cebola ajuda a dar cor também, né? Então no final, quando você vê que isso já está bem cozido, que encorpou, que deu cor, que o vinho tinto ajuda a dar cor também, né? É a hora de coar isso e aproveitar somente o caldo. Nesse processo de queimar, entre aspas, um pouquinho isso, você pode acrescentar o vinho do Porto, que o vinho do Porto ele tem açúcar um pouco, né? Então isso ajuda também. Você pode flambar, na hora que você jogar o vinho, você põe fogo para que o vinho queime. Esse tipo de molho eu gosto sempre de flambar no conhaque, tá? A carne, ela é grelhada antes de eu colocar o molho, né? Então, tanto faz você flambar o conhaque nesse processo de grelhar a carne numa frigideira grande, vai virando, joga o conhaque, põe fogo. Eu aqui, no caso,
eu flambei o conhaque no cogumelo, tá? Até mesmo porque eu queria gravar e fazer algo bonito aí, tá? Mas o conhaque, ele é flambado. Pode flambar no processo de grelhar a carne, você pode flambar nesse processo de queimar os ingredientes para dar cor, você pode jogar o conhaque e flambar também, tá? Então, depois de coar esse molho, e vai ficar um caldo com uma cor bonita, né? A gente precisa engrossar um pouquinho. Eu não aconselho usar farinha de trigo, porque hoje em dia tem muita gente com problema com glúten. Então, normalmente eu engrosso com maisena. E depois daí, nós vamos acrescentar os cogumelos, né? Se você for usar cogumelo seco, você dá uma fervidinha nele antes, um pouquinho, e depois acrescenta e deixa cozinhar um pouco também no molho. Como qualquer outro cogumelo, tem que cozinhar, né? Então, depois de grelhar a carne de um lado e do outro, eu não grelho muito, tá? Porque a carne tem que estar rosadinha por dentro. Isso depende também do gosto de cada um, de para quem você está fazendo e tudo isso, né? Depois de grelhar a carne, eu vou pôr a carne na travessa, já grelhada, não muito grelhada, e jogar o molho por cima. Esse molho de laranja é basicamente suco de laranja. A gente põe um pouco de açúcar e sal e algum tempero que você desejar, né? E depois tem que engrossar um pouquinho também com maisena. O sal é pouco no caso, né? Ele é um molho mais adocicado, né? Mas você sente o salgadinho no final, tá bom? Eu coloquei todo esse peixe já cortadinho numa bandeja, um pouquinho de sal por cima e levei ao forno para ele dourar, né? No forno, né? Então eu dei uma untada na bandeja, coloquei o peixe todo ali. O peixe que eu usei aqui chama sea bass. Eu tenho a impressão que no Brasil é o robalo, né? Mas isso não importa, é um peixe de boa qualidade você vai usar. Tem peixe que é muito seco, né? Tem peixe que fica borrachudo, então esse robalo aí caiu bem para essa receita, né? Então depois que esse peixe dora no forno, ele já está cozido, já está com tudo. Eu só vou trocar de bandeja para colocar o molho em cima, e eu decorei no caso com tiras de casca de laranja e um pouquinho de cebolinha, né? Para dar um verdinho aí. Bom, essa batata rústica, eu uso a batata com casca, então uma batata bonita, com a casca vermelha, no caso que eu usei, né? Então eu corto na metade ao comprido e na metade de novo, e às vezes em vez de na metade de novo, em 3, para não ficar muito grande, fica aquelas canoinhas de batata, fica bem bonito, né? Então eu boto uma panela de água para ferver, e eu jogo essa batata na água já fervendo. E isso tem que estar de olho para que não cozinhe demais, porque ela vai ao forno outra vez. Então isso, para ficar bonito, não pode estar desmanchando, depois dá trabalho para você pôr no forno, soltando a casca. Então ela é meia durinha, tá? Quando ela está meia durinha, eu já tiro da fervura, ponho numa bandeja, igualmente vai ao forno, né? Eu pincelo um pouco, ou um spray de azeite de oliva ou qualquer outro tipo de óleo, né, em cima para ajudar a dourar, né? Então isso vai ao forno até ficar douradinha. Depois que ela está douradinha, que eu tiro do forno, eu vou fazer a mistura de ervas, né? Que eu gosto de usar alho, tomilho, alecrim e às vezes, quando eu encontro, orégano fresco, verdinho. Então eu coloco bastante azeite de oliva, o alho, deixo o alho dourar um pouco, daí eu jogo essas ervas e vou revirando, até que o alho não chegue a queimar, né? Fica douradinho e as ervas soltam aquele sabor agradável, né? A partir daí eu coloco a batata numa bacia bem grande, jogo essas ervas e misturo tudo. Depois disso é que vai para o prato para ser servido.
O arroz à piamontesa, você cozinha o arroz normalmente, né? Que ele não fique durinho e tem que estar bom, né? Como se você fosse comer ele assim, né? Depois disso eu acrescento o heavy cream, que aqui é um creme de leite. Você pode usar no Brasil creme de leite, mas procura não usar aquele creme de leite azedo que tem no Brasil, né? Eu não sei, talvez o de lata, creme de leite Nestlé, dê melhor resultado no Brasil, né? Ou seja, o arroz, coloquei o creme de leite e eu coloco bastante queijo parmesão e eu ponho queijo mussarela também, porque quando a pessoa vai servir ele quente, que puxa a colher, sai aqueles fios de queijo derretido. Isso o que causa é o mussarela, e o parmesão dá gosto, né? Depois, no final, você já cozinhou o arroz com sal, mas no final você vai dar uma provadinha ainda, porque você acrescentou creme de leite e tudo isso, né? E o cuidado de que o parmesão já é um pouco salgadinho, daí você vai provar o sal e acrescentar um pouco mais de sal, se necessário. E esse arroz tem que ser servido quente, quente. A última coisa que eu ponho é o arroz para ele ir pegando fogo, que esse é o espetáculo do pessoal puxar a colher, sair os fios de queijo, né? Isso depende da quantidade de mussarela que você usou, né? Eu ponho bastante queijo, tá? E esse arroz ele pode ter cogumelos também, se você quiser, né? Tá bom? Bom, gente, a salada César, eu gosto de fazer o molho César, né? Eu não vou explicar aqui como faz, para que você não erre. Eu prefiro fazer um outro vídeo sobre a salada César, né? E a promessa que eu deixo aqui, que brevemente essa Caesar Salad vai estar aqui no canal para você fazer sem erro, tá bom?